Mais uma vez com o V8Cast, oferecimento do V8Cast. Estamos aqui hoje nada mais, nada menos que Mauro e o Diego, que nós vamos hoje falar muita coisa boa, pessoal. Tem muita coisa boa que vocês vão aprender sobre mercado financeiro, sobre setor imobiliário, sobre transformação de vida. Boa tarde, Diego. É um prazer ter você aqui. Da mesma forma, o Mauro. E quero que você dê uma pequena colocação, Mauro, de como foi o seu começo, a sua trajetória. Nem sempre foi assim, né, Mauro? Hoje o Mauro está numa situação muito boa, mas diz para nós aí, Mauro, como é que foi aquele começo lá na tua infância? Como é que foi aquela decisão de sair da tua situação que você se encontrava? Oi, Tino. Primeiramente, grato por estar aqui participando desse podcast contigo aí, prestigiando esse V8 Clube Brasil, esse grande projeto teu aí. Na vida nada é fácil, né, Tino? A gente que vem lá de baixo, a gente sabe toda a trajetória, né? Subir degrau por degrau. A gente aprendeu a construir, a gente aprendeu a cair, a gente aprendeu a levantar. É uma história que se desse, a gente fica aqui uma semana contando, né? Uma história longa desses 43 anos aí. Mas hoje, graças a Deus, posso me orgulhar de toda essa trajetória, né? E dizer que estou caminhando a passos largos para onde eu quero chegar, né? Uhum. Então, é uma história de vida maravilhosa, dá um bom livro aí sim para se escrever. E a gente continua, né, nessa trajetória, cada dia melhorando, estudando, aprendendo e saindo dessa bolha que muita gente vive, né? Procurando realmente chegar aonde a gente almeja, né? Aquilo que a gente vê lá fora, que a gente sonha, que a gente vê as pessoas com carros, com imóveis, com tudo que a gente sonha, a gente pode realizar. E isso só depende da gente, né? Quando a gente entende isso, realmente a gente vê que pode também, tudo se torna simples, né? Que bacana. Tem muita coisa boa aí para nós trazermos hoje para você que está nos assistindo. Eu queria que o Diego colocasse um pouquinho também da sua história. Como é que foi o seu começo, a sua infância? Foi um mar de rosa? Você teve dificuldades até você chegar hoje aqui na situação que você se encontra hoje? Dá uma explanadinha para nós aí, depois no decorrer do caminho a gente vai, no decorrer das horas, a gente vai destrinchando tudo isso aí. Diz para nós, Diego. Boa tarde, Tino. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui. A minha infância, querendo ou não, foi um pouquinho de mar de rosas, mas o que mais me incentivou, assim, na adolescência pra frente foi o meu pai não ter facilitado as coisas pra mim. Uau! Então, tive uma criação, até meus 18 anos foi um tipo de criação, depois dos 18 Diego, você tem que tocar sua vida. Chivia, vai pescar. E lá em Minas tem muito disso, né? Você é mineiro? Sou mineiro. Bah. Então, Show. lá em Minas tem muito dessa cultura. A partir do momento que o homem faz 18 anos ali, não só em Minas, né? Como em todo lugar, o homem tem que seguir seu caminho. Aí eu fui para Belo Horizonte, fiz faculdade de odontologia e deixei a odontologia de lado porque não era algo que eu gostava. Então, sempre tive que correr atrás das minhas coisas. Trabalhei bastante tempo também em Belo Horizonte como produtor de evento. Depois, morei 2 anos e meio na Irlanda. E tudo isso acabou que foi uma construção para mim de tudo que eu almejava. E eu sempre tive esse sonho do mercado financeiro. Foi algo que eu sempre gostei, que iniciei em 2018. Porém, foi muita turbulência e de acordo com podcast aqui hoje, a gente vai contar um pouquinho para vocês. Que bacana. E hoje você é professor do mercado financeiro. Eu sou isso? Trader e mentor. Ah, você é mentor Que show. E o Mauro hoje, eu já conheço há um bom tempo, o Mauro hoje trabalha com trade também. Mas tu nunca pensou, Mauro, lá na tua infância, quando você estava lá no interior, naquela vida sofrida ali, você nunca pensou que você hoje ia ser esse trade que é um trade que de 1000, eu digo para você que está nos assistindo, de 1000, talvez tenha 5 bons, os outros não são bons, os outros perdem, né? Sim. E a maneira como o Mauro trabalha no trade é uma forma que eu admiro. É sério, é aquilo que ele fala, porque ele é bom. O Mauro é bom no que ele faz. E diz para nós, Mauro, o que te levou a sair desta bolha, furar esta bolha, que você vivia uma vida igual aos teus irmãos.
Não era nada diferente dos teus anos passados, mas o que levou, o que te comoveu, o que te tocou a sair, furar esta bolha e vir para o extraordinário? Não digo uma frase, mas que a gente fala assim, nascer pobre não é defeito, Uau. mas viver como pobre é uma opção. Escolha. É uma escolha. E eu sempre batalhei e procurei, né? Tenho o maior orgulho da minha família, dos meus pais, de tudo, sabe? Da criação que me deram. E acho que foi através da criação dos meus pais que hoje, né, me fizeram eu furar essa bolha. Mas eu decidi por conta própria que eu queria mais. Que aquilo que eu vivia não era o suficiente para mim. Que eu queria, que eu merecia e que eu podia. Eu sempre acreditei em mim. Como eu te falei hoje, aquilo que eu toco, eu faço acontecer, né? Acontecer. Eu tenho muito disso. Então, foram decisões, né? E você tomar decisões, eu acho que a parte mais difícil da tua vida é você tomar decisões, você cortar o cordão umbilical com a tua família. Às vezes parece bobagem, né? Para quem está assistindo a gente falar isso. Mas família é tudo. Sim, família é tudo. Eu não deixo de amar minha família, eu não deixo de amar meus pais, meus irmãos. Eu largo qualquer coisa para ir ajudar eles se necessário for. Mas hoje o meu maior amor é por mim. E quando eu entendi isso foi quando eu dei o salto na minha vida e que eu comecei a evoluir muito mais, né? Viu, Mauro? Bem colocado. Quantas pessoas que estão ali esperando dias melhores ou pensam em tomar uma decisão, até tomam uma decisão, mas joga a toalha, pensa, isso não é para mim, e nunca chegam aos seus objetivos. Então, quando você tem um mover, porque para tomar uma decisão precisa ter aquele mover. E quando você toma uma decisão, dá uma fragilidade na gente, né? Porque você tem que tirar algo de dentro da alma, você tem que perder para ganhar. Eu falo, você tem que perder para ganhar. E tirar essas imperfeições, isso vai te deixando meio órfão. E aí você pensa, e agora? E agora? Eu não vou desistir. E o segredo é eu tenho que continuar. Você sabe, e você passou por esse gelo, você passou por essas decisões e teve no momento do caminho aquela vozinha interior que dizia, não, larga de mão, volta para tua vida Isso é o que mais a gente ouve, né, Tino? Isso é diariamente. Que às vezes as pessoas acham que você, por ter deixado, de certa forma, as pessoas de lado, que você tem que voltar. Não, a gente tem que ter uma vida boa, uma vida em abundância. Todo mundo tem que prosperar. E você tem que decidir como você faz para prosperar. Uhum. E às vezes você precisa mudar o teu ciclo de amizades, o teu ciclo de lugares. Tudo isso faz com que você mude a tua maneira de viver e as tuas conquistas. Uhum. Se eu tiver num lugar que só tem bicho, eu vou me tornar um bicho. Não verdade, é? Verdade. Se eu estiver num lugar aqui com empresários, com pessoas prósperas, a tendência é que eu me torne uma pessoa próspera, um novo empresário. Não é assim que funciona? Essa é a lei. E hoje você virou empresário. Hoje sou empresário, né? Eu trabalho como corretor de imóveis também, trabalho como trade, né? Até obrigado pelas palavras aí, me elogiando, né? Realmente a gente tem uma assertividade legal aí nesse mercado. A gente aprimorou esse mercado aí junto com esse mestre aí também, que foi um mentor para mim. E eu invisto em imóveis, né? Em Itapema. Show. Não posso só vender, né? Eu não posso só vender algo que eu não compraria. Então, eu também invisto em imóveis, né? Eu tô fazendo uma alavancagem imobiliária, né? Para mim aí. E hoje a gente também está nesse mercado do trade, que é um mercado que te possibilita a você investir em imóveis também, né? E o Diego resolveu dar mentoria sobre o trade, né? E você tem que, para você dar essa mentoria, você treinou muito, você teve altos e baixos, né? Para hoje você dizer para a pessoa, é por aqui o caminho, você tem que seguir esse caminho, investir aqui que você vai ganhar dinheiro, porque o mercado variável é um mercado bastante arriscado, mas ele é um mercado que te dá uma vontade de investir se tu tiver com os pés firmes no chão, que tu vai calmo. Não, eu vou firme, eu não vou entrar. Se eu vejo que não dá, eu não entro. Então você ensina as pessoas a acertar. É por aqui o caminho. E que bacana, né? Você fez a mentoria com o Diego, né? Eu já vinha trabalhando no mercado e eu queria me especializar um pouco mais, né? E acabei conhecendo o Diego aí.
e comecei a acompanhar o Instagram dele, os resultados, né? Porque eu acho que esse mercado, o trade, tem muito vendedor de sonhos na internet, né? E eu acho que isso é muito errado, porque às vezes as pessoas tiram aquele dinheirinho único que tem pessoas que têm às vezes o salário inteiro e depositam lá no mercado do trader achando que vão ficar rica do dia para a noite, porque pessoas vendem esses sonhos na internet. E ao Uhum. contrário do Diego, uma das coisas que me levou a fazer essa mentoria com ele foi a questão de quando eu observei que ele não postava só o resultado positivo. Foi o dia que eu vi que ele postava o resultado negativo. E isso me fez ter confiança. Por quê? Porque ele realmente mostrava a realidade. Porque é fácil você pegar lá e... Mesmo num simulador, né, Diego? Você pegar um simulador hoje lá no trade, você vai lá, filma, se mostra um simulador e mostra um resultado positivo. Isso é muito fácil. Mas mostrar a realidade com a conta real e você mostrar isso... E foi isso que me fez pegar confiança e fazer a mentoria. E hoje, então, eu indico sempre o Diego, né? Para quem eu posso agora, eu indico porque é um cara que está sempre ali para ajudar, prestativo, te dá atenção. Então, Feliz. é a realidade. Não gosto de puxar saco de ninguém, mas eu acho que a gente tem que elogiar quem realmente tem um trabalho que é valorizado, né? Tá, e hoje, Diego, hoje você tem muitos mentorados teus ali, pessoas que você dá mentoria, você tem vários alunos ali que você dá mentorias. Sim, eu tenho cerca de 60 alunos Uau! e mais ou menos uns 40 alunos me acompanham todos os dias na nossa sala de operações. E sobre isso que você falou de pessoas que terem resultados, né, significativos no mercado financeiro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas iniciam no mercado financeiro pensando que é um dinheiro fácil. Então, igual o Mauro pontuou aqui, as pessoas pegam o único dinheiro que tem e colocam no mercado. Então, eu sempre indico para os alunos, porque é importante a gente ter uma renda. O mercado financeiro não é uma ferramenta para quem não tem uma renda. Ele se torna uma ferramenta quando a pessoa já tem uma estabilidade financeira e é uma forma a mais de alavancar. Então, isso é porque muitas pessoas perdem dinheiro. Ou seja, o banco, né, é a minha opinião, né, no banco, o banco trabalha com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo. O banco, se você vai lá, se você tem dívida no banco, a gente está falando aí dos bancos, me desculpa aí quem é banqueiro, né, quem está nos assistindo, mas você é o melhor cliente para o banco, aquele que sempre está devendo. Sim. Assim, aquele que sempre está pagando juros do cartão, aquele que sempre está ferrado. E o sistema, como um todo no mundo, ele quer que você sempre esteja ferrado, porque você é o cara que faz gerar o dinheiro, que faz levar o dinheiro, o juro, o banco vive do juro. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho que o banco também faz com o seu dinheiro. O banco ganha dinheiro com o seu dinheiro. Agora, você dá muito mais lucro, não precisa dizer a quantia que você dá para a pessoa que faz o investimento lá, mas é surreal, muito maior que o banco. Sim, é muito maior que o banco. Porém, eu sempre falo com as pessoas, colocar apenas 20% do seu patrimônio Show. nisso. Os outros 80% tem que ser em coisas seguras. Por exemplo, investimentos de renda fixa, imóveis que o Mauro trabalha. Então, sempre você tem que ficar diversificando Botar os ovos em vários cestos, em né? vários cestos, exatamente. Mas que bacana. E o banco, se tu vai lá fazer um empréstimo lá com o banco, né? O banco te cobra um absurdo, né? E aí você não consegue pagar aquele valor, você vai para o Serasa, acontece uma série de coisas. Mas que bacana, olha só, no trade, eu estava conversando esse dia com uma pessoa em São Paulo, como eu falei antes, de 1.000 tem 5, e esses 5 trabalham para caras de grandes empresários. Então, botar o dinheiro no trade, você disse 20%, não? Tem pessoas que colocam um pouquinho mais, mas em pessoas que sabem trabalhar. No caso do Mauro. O Mauro é um cara que eu pesquisei muito, eu tenho os investimentos com o Mauro. Nós temos uma parceria muito boa, uma sociedade com o Mauro, mas o Mauro foi um cara que eu investiguei muito a vida do Mauro para depois eu aplicar lá.
Então, eu não achei ninguém que falasse, ó, o Mauro não me pagou, ou o Mauro não fez isso, o Mauro... Então, o Mauro, dos 1000, ele está nas 5 pessoas de 1000 trade, ele está no meio desses 5. E que bacana isso. Então, Mauro, diz aí para mim, hoje, eu sei que você, quando você está lá na bolsa, operando na bolsa, no ouro, você está atento ao mercado. Você está ali atento a todas as notícias, todas as informações. Então é um momento ali de muita expectativa, porque você trabalha ali com o dinheiro da operação, com o dinheiro dos outros, né? E aí você tem que estar certo, na certeza que você vai ganhar. Então dá aquele gelinho. E aí você está naquele momento ali, pã, é a hora, né? E você conhece certinho. É o que diferencia da maioria das pessoas. Não, hoje eu quero ganhar 5%. E vai lá e bam, perde. E você tá ali sempre um passinho de cada vez, você vai seguro. Ganhar pouco e ganhar sempre. Ai, Essa é a realidade, né? Ter constância. É um mercado que não é fácil, né, Diego? A gente sabe, é um mercado que qualquer notícia, ela muda totalmente o mercado de uma hora para outra. É o governo brasileiro falando bem ou falando mal do próprio país. O mercado oscila. Guerras no mundo todo que é o petróleo subindo ou descendo, é bomba aqui, é bomba ali. Então, é uma bomba. O mercado imobiliário ele é literalmente uma bomba prestes a explodir, né? E, claro, a gente trabalha, né, com investimento próprio, com investimento de pessoas aí, né? E a gente tem que gerar um resultado, que é isso que passa a credibilidade para que essas próprias pessoas, né, levem esses resultados para outras pessoas para que venha cada vez mais, né? E você trabalha com um contrato, né? Você dá um contrato para a pessoa, né? A pessoa assina um Sim, contrato. quando a gente faz toda uma metodologia, né? É isso que dá segurança para o cliente. Mas, Mauro, você também trabalha como corretor, não? Sim. O que você me diz hoje, Mauro, do setor imobiliário da região aqui, da grande Florianópolis, enfim, o que você acha do mercado? Você acha que o mercado está reagindo bem? O que você como investidor, você como estava aí investido na bolsa, no ouro, você que é corretor, empresário, o que você acha aí para os próximos anos que vai acontecer com o mercado? Na verdade, o mercado imobiliário do litoral ele se diferencia do resto do mercado do país. Tá? O mercado do litoral ele tem uma tendência muito forte a sempre estar reagindo bem ao mercado. Ele nunca entra numa bolha imobiliária, como chamam, né? O Brasil teve várias crises desde os anos 2000, teve crises e recessões e tal, e esse mercado ele nunca desvalorizou. Por quê? Quando as pessoas ganham dinheiro, elas querem comprar um imóvel no litoral. Quando o Brasil está em crise, o mercado do resto do mundo vem e compra aqui porque o dinheiro deles está muito valorizado lá fora. Hoje, se tu pegar o dólar, tá 5,40, eu acho mais ou menos o valor do dólar. Então, um apartamento de R$1 milhão aqui é 200 mil dólares lá fora. É um valor insignificante. Então, esse mercado nunca para. Nunca para. E a gente tem aqui hoje a questão da segurança, né? Que nosso litoral, aqui Santa Catarina, é um dos estados mais seguros do Brasil. É o mais seguro do Brasil, uma referência. E isso traz muita gente a investir aqui só por essa situação. Fora do Brasil, né? Fora do Brasil também, as pessoas vêm para cá se sentem seguros, você anda com o celular na mão, você deixa o carro aberto, você deixa a moto com chave. A gente vê muito isso. Essas motinhas elétricas, o pessoal deixa na rua e raramente acontece. Não que não tenha problemas como qualquer cidade grande tem, né? Sempre vai ter pessoas, sempre tem pessoas de má índole em tudo que é lugar. Mas aqui, se você pegar o percentual, é muito. Então, a segurança é um dos pontos mais positivos que tem aqui. E sem contar a valorização que o mercado tem, né? Você compra um imóvel aqui e sempre está valorizando, você sempre tem negócio, sabe? É muito bom. É para você que está nos assistindo. Então, Santa Catarina, a região de Itapema, Balneário Camboriú, a Grande Florianópolis, Itajaí, é um mercado promissor, um mercado que você pode investir seguro. Claro, sempre, eu sempre digo assim, ficar de olho sempre na construtora, não? Tem construtoras aqui que são fantásticas, que entregam, né, que são show. Mas, enfim, é sempre bom aqui investir na região aqui de Santa Catarina. Diego, diz para nós aqui, Diego, aqui Santa Catarina, essa nossa região aqui,
circula muito dinheiro, não? E você vê aí uma tendência de aumentar as pessoas investindo em mercado variável. Você vê que está aumentando isso aqui, né? Você vê esse aumento assim? Vejo sim. Várias pessoas estão começando a investir agora no Brasil. Se você parar para olhar, por exemplo, Estados Unidos, outros países, cerca de 80% da população investe. Então, esse investimento, principalmente de renda variável, está numa crescente muito forte no Brasil, porque as pessoas estão conseguindo entender que é realmente um mercado possível e que realmente você consegue ter ali o day trade como uma segunda fonte de renda. Então tá numa crescente muito boa, principalmente aqui na região do sul também. Uhum. Eu confesso, eu sempre fui assim mais preservado, né? Mas quando você começa a entrar nesse mercado, ele é um mercado tentador, né? Mas fica aí a dica, você que está nos assistindo, só investe com pessoas que você realmente tem segurança. Diego, o Mauro, são duas feras do mercado do investimento, né? Eu, quando conheci o Mauro, como eu falei antes, eu custei muito para. Eu analisei. Então, faça sempre esse estudo com a pessoa onde você vai investir. Eu vejo muitas pessoas perdendo muito dinheiro ali com pessoas que são verdadeiros pilantras, que não têm uma responsabilidade, não fazem um trabalho sério, que nem o Mauro. O Mauro, opa, hoje o mercado não reagiu. As pessoas estão sabendo, ele passa essa informação, ele passa essa segurança. Ou hoje o mercado reagiu, o mercado foi lá para cima, hoje foi um dia bacana. Então, dá uma segurança, dá uma tranquilidade para o cliente, né? Olha, e o mais bacana que eu vejo em vocês dois é a preservação do capital, né? O capital fica seguro ali, porque você não vai assim chegar assim, como jogar uma lavagem para os porcos. Você preserva o capital. Isso que eu acho bacana em vocês dois. Você preserva o capital do cliente. E isso que te traz uma segurança. Concorda? Sim, concordo. Preservar o capital é tão importante quanto fazer capital. Porque no day trade, o mais importante é no dia que você perde. Você perder pouco, ter o controle ali, né, de quanto você perdeu. E no dia que você tiver lucro, não tem limite. Então, muita gente quer colocar limite também nos ganhos. Para que você vai colocar limite, sendo que o mercado quer pagar mais? Então, a gente tem que ter limite nas perdas. Show. É isso que o Mauro estava comentando esses dias, né? Ganhar, tu ganha aquele pouco, mas sempre está ganhando, né? Sempre tem que ir com cautela. Porque não adianta, né, Tino, você ganhar 10 mil hoje e perder 12 amanhã. Então é melhor ganhar 2 hoje, 2 amanhã, 2 depois de amanhã, todo dia ganhar. E o bacana, final, o resultado é melhor. Que show. E o bacana é que vocês têm firma registrada nesse trabalho. Com muitos estão fazendo aí meio assim, jogada ao léu ali e perdendo todo o capital do cliente. E você está com empresa, tudo sério, tudo coisinha, né? Chega à noite, paga o imposto para o governo já busca o dele. Isso que é o bacana, trabalhar justo e perfeito, bem tranquilo. Mas, Mauro, diz uma coisa, esse menino Mauro, ele estava me contando um dia, ele chegou a um ponto de quase jogar a toalha, de quase parar com tudo. Tem um momento assim que você pensou assim, bah, eu não aguento mais essa vida, eu vou pegar o rumo da estrada, vou virar um andarilho e vida leva eu, deixa me levar. E teve aquele momento assim que você quis desistir de tudo e parar com tudo? Eu acho que dificilmente quem não tem esse momento na vida, Bah, né? é verdade. E eu acho que todo mundo passa por algumas situações assim que é complicado, né? Eu tive sim um problema emocional muito grande, né? Perda na família e tal. E isso me desestruturou muito emocionalmente. E daí, quando vem esses problemas, as coisas não... Quando você não tá com a cabeça legal, as coisas não começam a dar errado. E daí nada mais... Parece que nada mais tá dando certo. E aí começa a dar errado aqui, começa a dar errado ali, aí você tem conta para pagar, as coisas não estão acontecendo, vai acumulando, vira uma bagunça, parece que tu é o cara mais horrível do mundo, e
Sabe, E eu- chega numa pressão que você tem vontade de simplesmente desligar o teu telefone, pegar a mochila mesmo e sair pelo mundo assim e sabe, e não quer ver mais nada e ninguém, né? Eu cheguei quase a esse ponto, sim, mas teve um dia que eu sempre falo, a areia da praia e a água para mim é a minha melhor terapia. É onde eu gosto de ir lá sentar ou caminhar naquela orla, sabe? E foi uma noite assim que eu tava lá e eu pensei, não, mas eu sou o cara. Hum. Eu nasci para vencer, né? Vou me dar por derrotado, passei por tantas batalhas, porque quem já levantou e quem já caiu sabe o caminho da volta, né? Eu disse, pô, então ah, vamos voltar a ser quem eu era. E cada vez que eu volto muito mais forte, né? Então consegui dar a volta e hoje sim só tenho a agradecer, sabe? E você concorda, Mauro, que hoje 80% eu diria, das pessoas, mundialmente falando, elas ainda continuam com aquele velho eu dentro delas. Ou seja, do jeito que tá bom, tendo para comer tá bom, né? Eu tendo para sobreviver tá bom. A maioria das pessoas pensam com aquela mente, eu diria assim, muito poucas pessoas que falam isso, mas é a nossa mente reptiliana. Todos nós temos aquela mente da sobrevivência, né? Dali de viver em grupos aí. Daí vem aquela parte da nossa outra camada do nosso cérebro, que é a nossa a mente a nossa mente do límbica, né? Que é aquela do medo, né? Da insegurança. E será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Daí tem a nossa camada aqui que eu chamo a mente de Deus, né? Que é o córtex frontal. Essa mente aqui que gera nossas emoções, né? E as pessoas estão lá naquelas duas mentalidades, né? Da escassez, do medo. E aí a conversa delas é assim: e se der errado? E se eu não conseguir? Era assim, Mauro, era assim, Diego, concorda? As pessoas vão falar assim. E aí, quando você muda tudo, você nasce de novo. É aquela história que eu costumo sempre dizer, né? Jesus, né, chegou para Nicodemos, né? Cara, você tem que nascer de novo. E ele disse, cara, como eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Não, esse nascimento você já teve. Mas você tem que nascer de um velho homem para um novo homem, do velho espírito para um novo espírito. Mas a coisa mais importante, mais apaixonante que eu vejo é isso, que ele não disse, ó, eu vou mudar a tua vida. Ele disse, você tem que nascer de novo. Então, tudo está em nós, como você falou antes, tudo está em mim. E eu já tenho tudo em mim. Deus habita dentro de mim. Mas isso é muito duro, um pastor ou um padre ouvir isso. Deus habita dentro de mim, eu sou templo de Deus. Não, você não é o templo. Não, Deus não habita em templos feitos por homem. E daí, Mauro? Deus habita dentro do Mauro? Nós somos o próprio Deus, né? Nós somos a semelhança A vívida, imagem. imagem e semelhança. Deus nos fez perfeito. Então, se ele fez de nós a sua semelhança, porque ele habita dentro de nós, né? Deus está comigo, está contigo, está com todos aqui. Mas esse é o ponto, Mauro, que as pessoas pensam, como Deus... Não é só na igreja. O pessoal tem que parar. A igreja é um lugar bom de ir? Claro que é. Você vai lá, você deposita a sua fé. Mas você não pode procurar Deus só dentro de uma igreja. Você tem que procurar o teu Deus que está dentro de você. Tu E cria ver aqui a tua Deus no dia a realidade. dia, O teu né? Deus. Você tem que Ter um acordar com o tempo teu com Deus. Deus Exatamente. todos os dias. Exatamente. Você é teu próprio Deus. Você é. E aí a pessoa pergunta, muitos aí na rua, com quem você fala mais no teu dia a dia? As pessoas dizem, não, é com Deus, não, é com meu esposo, não, é com a minha esposa. E é sempre com nós, né? E o que que a gente fala para nós quando a gente vai dormir? Pode estar dormindo com um bandido, não? E levantar com um bandido, almoçar com um cara derrotado, tomar café com um derrotado, e aquele cara sempre contigo. Daí, quando você larga tudo, quem é o Mauro, você, eu, nós não aceitamos mais isso. Aí começa a mudar, você começa a nascer de um velho homem para um novo homem, do velho espírito para um novo espírito. Das coisas começam a funcionar. Aí você tem outro diálogo aqui dentro. E outra mentalidade, né? Igual, por Exato. exemplo, chega a ser até engraçado. Eu fui nascido e criado no lar cristão, então eu tive uma criação cristã. Eu fiquei 8 anos, por exemplo, desviado da igreja, desviado de Deus. E a partir do momento que eu tomei a decisão, igual você falou, de nascer de novo,
parece que primeiro tudo vira uma bagunça, sua vida vira de perna pro ar, Exatamente. mas depois tudo começa a fazer sentido. Então acaba que quando você nasce de novo, você tem uma transformação na sua cabeça, no seu ciclo de amizades, Muda tudo. profissionalmente, então parece que você começa a focar nas coisas que realmente importam, por exemplo, a sua família, no seu progresso, então acaba que te faz ir para o caminho certo. E o diálogo dentro, se você perdeu a guerra dentro da tua própria casa, você perde a guerra por não ter um bom diálogo dentro da tua casa. Eu sempre digo para minha esposa, a gente sempre conversa muito, a gente sempre está num bom diálogo, a gente decide junto, não? E aí as coisas começam a funcionar. O V8, Clã Brasil Empresas e Negócios, o V8 nasceu de muitas noites, nós pensamos, eu e a minha esposa, pensando, nós estamos cansados de participar de lugares onde não traz uma certa evolução, porque nós estamos em constante evolução, né? Você está no mercado, você está fazendo as mentorias, mas você está cada vez aprendendo mais coisas, evoluindo e vai melhorando isso na vida das pessoas, assim como o Mauro. Cada dia vai ficando melhor e melhor. E nós também, a gente começou a assistir muitas mentorias em vários clubes, em vários lugares, e aí a gente pensou, isso aqui não está servindo para nós. Nós vamos ter que fazer algo diferente, porque não adianta eu colocar o meu dinheiro lá dentro de um clube e não ter um entregável, e não ter ferramentas que vão fazer eu ir para um próximo nível. E isso começou a me dar uma paixão, uma coisa, começou a me arder no peito. Eu disse, não, nós temos que formar um nosso clube. Assim como eu trabalhava de servente pedreiro, depois de pedreiro eu abri um dia a construtora. Isso ferveu, queimou, isso queima no peito. Você fica aquela paixão, eu tenho que fazer isso. Daí nasceu o V8 Clã. E essa imagem aqui eu queria, porque é uma imagem que hoje vocês usam o combustível certo, né? Para você ter um dia bacana. Você, o Diego, usa um combustível certo aqui dentro. Aquela voz interior, aquele Deus interior que você fala. Por isso que Jesus diz, botei um guarda, se for possível, bota 2 na porta do cérebro, né? Para que ninguém venha ter, o teu eu antigo não venha, volta meio que a se levantar. É ou não é? Eles vêm, volta meio, opa, não, aqui você não tem voz e não tem vez. Aqui quem está no volante sou eu, porque Deus habita dentro de mim. Deus, nossa, se tu imaginar a força, o poder que a gente tem quando você tem esse Deus interior despertado dentro de você, porque você é o templo, né? Você é o templo de Deus. E daí você vai ver que você consegue somar na vida das outras pessoas, né? Então o V8 Clã Brasil, ele entrou assim para somar, para fazer algo diferente. O Mauro, várias vezes na beira da praia, né? Nós conversando, Mauro, eu estou abrindo um clube, né? Tino, desculpa só te cortar nesse primeiro bloco. Tá, à vontade, mas Mauro. Eu ia te fazer essa pergunta, mas eu queria que você passasse para nós e para quem aí está assistindo, o que é o V8 Clube Brasil, né? Por que ele existiu? E falasse um pouquinho também da tua história. Agora vamos nós entrevistar ele, né? Virou o jogo. Como que é? Tá. Fala da tua história, Tino, para nós. Vamos conhecer o Tininho. Vamos conhecer o Tininho. Mas que bacana. A minha vida não foi diferente da vida de vocês. Olha que bacana. Isso aqui se chama humildade. Você tem que ter humildade, senão você não cresce na vida. Não existe na ignorância você crescer. Eu, aos 30 anos, essa história eu já contei várias vezes, né? Mas eu vou contar bem rapidamente. A minha vida, eu fui criado numa família onde tinha muita agressão física, né? E agressão moral, que, no meu ponto de vista, ela machuca muito mais que a agressão física. E tudo isso chegou um momento que, aos 30 anos de idade, eu cheguei para um ponto assim, bom, eu não vejo saída. O meu eu interior estava tão ativado, mas tão ativado dentro de mim que ele disse, cara, para ti já era, não tem mais saída para vocês. Estava eu e a minha esposa, ela com 28 e eu com 30. Na beira da BR-116, sentido a Porto Alegre. E a voz falar na cabeça dela e na minha. Bom, não tem mais saída, você tem que tirar a vida de vocês, para vocês já era. E a gente foi fazer. A gente foi tirar a vida, bem tranquilo. 2 colheres de leite, fizemos uma mamadeira para o nosso filho e pronto, deixamos ele numa casa, já tinha perdido tudo. Uma história bem longa, né?
Porque quando você entra naquele bolo de neve, você vai dando, no fim fica só com a roupa do corpo. Você entra num bolo de neve de dívida, de coisas, e parceria, coisa com outro, e todo mundo te botando pro fundo do poço. Vamos tirar a vida, pronto. Na BR-116, um Corcel vinha vindo. Agora! Desespera, no 3. E ela, não, esse aqui vai nos machucar e quem vai nos cuidar? Não? Tá, vinha a careta. Não? É agora. Ela disse, agora. Me deu a mão, segurou firme na minha mão. Ela, tá, no 13, eu disse pra ela. 1, 2. Quando a gente foi para se atirar, ela veio com a outra mão assim, ela me deu um tapão no peito, assim, eu caí para trás. Eu não sei. Eu disse, depois eu comecei a chorar, meio-dia. Aí o sino bate ali da igreja. Bam, bam. Aí eu entrei em desespero. Pensei, que coisa, o que nós estamos fazendo aqui? Que coisa? Como? Aí eu levantei, como? Como eu sentei aqui? Que força! Essa mulher não tinha força nenhuma. E aí nós começamos, 30 anos de idade, a gente começou a nossa vida dali. Pensei, uau! 30 aos 52, eu nasci de novo. Até ali eu estava na bolha. Você fica 9 meses dentro de um ventre, sai para fora, vem para outro ventre chamado sistema, né? É o sistema educacional, religioso, político, familiar, todo esse contexto geral, e eles ficam te manipulando, é o melhor para ti isso aqui, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo lá, você não pode fazer isso. Aí o teu ciclo da amizade é uma porcaria, porque as pessoas não conseguem nem com a vida delas, vão querer dar opinião da tua vida, e eu fiquei até os 52 anos nesta vida. Foi aí que eu tomei a decisão. E quando você toma uma decisão, você tem que matar o velho para nascer o novo. E isso dói, eu vou dizer uma coisa. E aí eu tive que pedir perdão para mim, eu já contei essa história várias vezes. É o dia mais difícil da minha vida. Perdoar a pessoa é muito simples. Às vezes eu perdoar de boca para fora, nem perdoar, porque o coração continuava, sabe, com aquele ódio. E aí perdoar a mim, começar o primeiro passo, perdoar a mim. Tu abrir as entranhas e ver um merda que você é. E aí você tem que te humilhar, você tem que botar tudo para fora, isso aqui, e começar do zero. Daí pedir perdão para as pessoas e começar aí. Então, a minha história é uma história muito longa de superação. E aí, depois, 2013, eu comecei a trabalhar para mim. Aliás, abri antes de 2013, ali eu trabalhava de servente pedreiro para outras pessoas. Daí abri a minha empresa, mas ainda trabalhava para as outras pessoas. Eu fazia casas, eu fazia construções pequenas, reformas. E 2018, eu tomei a decisão de nunca mais trabalhar para ninguém. Isso foi a minha decisão. E eu chego em casa e não sei como que eu levei o carro aquele dia, porque parece que eu cheguei assim, eu levava 40 minutos, parece que eu cheguei em 15. Mas não era eu que estava dirigindo aquele carro aquele dia, não era, é uma coisa muito louca. E quando vi, eu estava em casa. Quando vi abrir a porta, disse para mim, e daí, você, assim, ó, eu tive uma visão hoje, e assim como Salomão teve essa visão, eu tive essa visão, veio tudo na minha cabeça, aquele mapa, e você vai começar a fazer assim, assim, assim. E eu comi aquilo. Nossa! E vim para casa, minha esposa, não, eu te apoio. Só terminamos um prédio para um outro senhor que eu estava fazendo, e dali em diante eu comecei comigo. Aí que vem aquela história. Eu tinha dinheiro para começar? Muito pouco. Mas, eu Diego, acho interessante fala, que Diego. você falou aí do apoio da sua esposa. E eu vejo isso que é muito importante, principalmente para os homens que estão no mercado financeiro. É um problema que vários alunos relatam, com problema no casamento, porque às vezes o cara pega o dinheiro inteiro e coloca no day trade e perde. E eu acho que uma das viradas de chave para mim foi depois que eu conheci a minha noiva, Carol. Show. Para você ter ideia, já teve ex-namorada minha que terminou comigo porque eu era trader, você acredita? E eu vejo, por exemplo, desde quando eu conheci a Carol, ela sempre me apoiou. E eu acho que isso foi muito importante também, porque é muito difícil uma pessoa, por exemplo, antes de ver resultados, de apoiar. Depois que a pessoa já tem resultados, é muito fácil de alguém chegar e apoiar. E eu tava numa fase um pouco complicada, minha mãe tinha falecido, então o suporte aí que a Carol deu, a paciência que ela teve comigo nesse momento foi muito importante para eu conseguir centrar minha cabeça e recomeçar do zero ali.
Mas você falou apoio da esposa, mas a mulher, ela tem o poder de destruir ou de levantar a vida de um homem. Ou vice-versa, você também. Então, é por isso que tem que ser carne da mesma carne. No momento que tu machuca, ofende ela, você machucou a tua própria carne, né? Então tem que ser, como se diz, antigo, carne e unha. Nós estamos quase chegando no final do primeiro bloco, mas respondendo a pergunta do Mauro, A gente falou, tu mas, emocionou a gente com a tua história. Eu, aí, sinceramente, mas isso que é não o sabia, podcast. mas eu fiquei refletindo aqui, sinceramente, porque é algo assim que toca mesmo, sabe? E é o que a gente estava falando sobre decisões, né? Uhum. Foi uma decisão que a tua esposa teve em vocês não cometer uma atrocidade daquela, e uma decisão que você teve em recomeçar, em nascer de novo. E nunca é tarde pra gente recomeçar, né, Tino? Nunca é tarde, porque os sonhos, assim, eles não têm idade. Basta ter coragem para sair do papel. Exatamente. Mas o V8, nasceu de eu assistir, fui a São Paulo, Rio, assisti muitos podcasts, entrei em vários grupos, em vários clubes, e eu vi essa dificuldade, esse ruído, essa murmuração dentro do clube. Foi aí que nasceu o V8 Club, aonde vai trazer ferramentas, principalmente, a maioria das pessoas não tem domínio próprio, não tem uma boa gestão emocional e não tem uma boa liderança. Você tem que ser um líder na tua vida, porque senão as pessoas qualquer eventinho te leva para lá, qualquer eventinho te leva para cá. Você realmente não sabe para onde você quer ir e quem realmente é você e o que você veio para fazer. Então a mentoria que a gente vai passar dentro do V8 Club, que é a mentoria de liderança, que é do bar ao topo, daquela prisão invisível, que muitas pessoas ainda têm, apesar de ter muito dinheiro, mas elas ainda estão numa prisão, elas só têm o dinheiro. E eu vejo isso muito com muitos empresários, e que eu tive também essa prisão. Quando você sai, quando você começa a ver, tem um autoconhecimento sobre você. Então eu comecei a parar de saber da vida dos outros. Eu queria saber o que o meu vizinho fazia, o que o meu irmão, o que isso, o que aquele outro, o que aquele meu amigo. Eu era um cara de muitos amigos quando eu estava no outro lado, no velho eu, e hoje não, hoje sou um cara de poucos amigos. Então eu sabia muito dos outros, mas não sabia nada de mim. E eu comecei a estudar quem era eu, quem sou eu, e fui ver que eu sou um cara incrível, que eu vim para ser um vencedor. E eu tomei esse partido. E hoje nasceu o V8 Clan para trazer as ferramentas para os empresários ir para um próximo nível. Então tem várias ferramentas que a gente vai fazer nosso lançamento dia 30 de maio. A gente tem toda uma cadeia já de palestrante, tem muitas informações, a gente vai deixar em off ali, porque tem muita coisa boa ainda que vai vir aí, que a gente vai começar a divulgar nos próximos dias aí, para as pessoas realmente vir e entrar no V8, que o V8 é algo totalmente diferente, onde você vai receber o combustível mental e espiritual para a tua vida, para você alavancar os teus negócios. Vai ser muito show, algo que a gente teve noites e madrugadas pensando e tendo essas informações de como criar o Clube V8. Aí a pessoa, da onde vem toda essas ideias? Quando você tem o alinhamento com o teu Deus interior. Deus é uma energia, ele está em todo que lugar, ele habita em vós. Jesus mesmo diz, os fariseus interrogando ele, mas quando esse Deus que você tanto fala, Lucas 17, 20 e 21, aí ele não vem em forma visível, Jesus disse, ninguém vai dizer ou ele aqui, ou ele acolá, mas eu digo para vós que ele está dentro de vós. E como você te maltrata, como você faz coisas ruins para ti, né? Quando você não tem o autoconhecimento de quem é você e para que você veio. Propósito, né? Propósito. É uma palavra que eu levo bastante para mim, porque se você faz algo, por exemplo, somente pelo dinheiro, você não é feliz. Dinheiro é bom? Mas é apenas uma ferramenta. Agora, quando você faz, independente da área que você está, quando você faz algo por propósito,
que é exatamente o que você falou, quando envolve Deus em querer ajudar outras pessoas, dar benefícios, não só financeiramente, para outras pessoas, isso faz com que tudo tenha um sentido, né? E dá um prazer muito grande, uma satisfação fazer o bem para o outro. Mas para isso eu tenho que aprender a fazer o bem para mim. Eu não consigo fazer o bem para o próximo se eu me maltrato. Eu sou o mais importante. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, que bacana. O Mauro, qual é o teu grande sonho para 2026? Aonde o Mauro quer chegar até o final de 2026? Meu sonho é infinito, Tino. Show. Não tenho limite. Olha Meu só. sonho é ilimitado. Que bacana. Sério. Já sonhei com muitas coisas. Hoje eu vejo que eu posso conquistar tudo que eu quero. Você pegou o caminho certo, Peguei. pegou o trilho. Você te achou. Pegou o volante, o resto para trás é passageiro. Tudo que eu quero tá acontecendo. Que E eu sei maravilha. que eu achei o caminho. Isso porque você quer, Decidi. decidiu. Decisão. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Só que as pessoas não sabem disso, que você é livre. Enquanto você não furar essa bolha e vir para o sobrenatural, você vir para um novo, você vai ficar a vida inteira reclamando, murmurando. Tino, as pessoas têm que entender que não é porque eu sou pobre, não é porque a minha cor de pele, não é porque eu moro em tal lugar ou porque o emprego que eu tenho hoje me limita. Quem se limita a qualquer coisa é você. Show, olha só. É você que tem que entender que você não tem limite. Se você usar desculpas para as coisas, você vai ser sempre um derrotado. Quando você em busca das soluções, você vai ser vitorioso. Exato. Para você que está nos assistindo aqui, ó, você que talvez está murmurando, reclamando, achando tudo difícil, é porque você foi programado, você está sendo programado para ser pobre, para ser fraco, para ser um derrotado. Quando você desprograma essa mentalidade, tira esse chip, limpa, né? Você começa a ter uma outra vida. Você que está nos assistindo, talvez você pensa que esta vida é coisa do destino, mas você não veio para levar esta vida. Tanto é que você não é você, você está em você. Isso aqui é uma capa, né? É uma capa que cobre a nossa alma, né? Por isso que diz, o corpo volta ao pó, né? O espírito nunca morre. O espírito da pessoa não, o espírito nunca morre, porque às vezes tu tá de noite, você tá, já te aconteceu, Diego? Você tá dormindo e de repente você não tá ali naquele lugar, né? Daqui a pouco você acorda e se encontra de novo, né? Sim. E você tá fora, às vezes dando uma mentoria, né? Aquele momento, por milhares de segundos, o espírito sai do corpo, né? Aí daqui a pouco ele volta, né? Então, é muito bacana, né? Então, por isso que aconteceu com vários líderes na Bíblia, né? Tiveram essas visões, esse encontro, essas coisas bacanas, né? Os maiores líderes, Tino, o que eu vejo, que a gente vê e assiste, você não pega nenhum empresário de sucesso, você não pega... dificilmente você vai conhecer uma pessoa que ela é de sucesso, que ela chegou aonde você sonha em chegar e que ela não passou pela mesma situação que a gente passou. Uhum. Todas têm uma história por trás. Uhum. Todo mundo tem um passado. E esse passado normalmente é sombrio, mas foram as decisões que essas pessoas tomaram que levaram elas para o próximo nível. Uhum. Né? Foram Exato. pessoas que pararam de ficar dentro da desculpa e foram buscar soluções. Uhum. Mauro, eu vejo que as pessoas dizem assim, não, mas por que aquele meu irmão, ou aquele meu tio, ou aquele meu parente conseguiu se sobressair? Você já percebeu, Mauro, que quando alguém da família se sobressai, traz um repúdio para as outras pessoas, elas ficam pensando, por que não sou eu? Como ele conseguiu? E começam a apontar um dedo e vão se afundando mais e mais. É difícil uma pessoa chegar e dizer, Mauro, me diz para mim, eu sei que você é meu irmão, tudo. Mauro, mas o que você fez para mudar de vida, para mudar de situação? Né? As pessoas não chegam para você e pedem. As pessoas só vão apontar o dedo. Mas tá fazendo alguma coisa Tá errada. fazendo coisa errada, tá só que vendendo fala. droga, tá fazendo isso, aquilo. Tudo menos aceitar que Aconteceu a contigo, pessoa Diego, assim? já aconteceu. Que bacana. E hoje você tem outra mentalidade. Hoje você vê uma realidade diferente, né?
E qual é o teu, para 2026, qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, Diego? Diz para nós aí. O meu Papai objetivo Diego, para 2026 já tá a caminho, tá com O 6 meses filhote. no forninho já. Chega em junho, ter um filho é a realização de um sonho para mim. Sempre sonhei em construir uma família, em ter uma família e eu acho que agora o meu maior sonho é criar o meu filho da melhor forma possível, dar para ele uma vida boa, conseguir facilitar as coisas para ele. Claro que dentro dos limites, também não pode dar tudo de mão beijada, mas facilitar tudo para ele, fazer com que ele seja um homem temente a Deus, tenha uma boa criação e, se Deus quiser, vai ser um trader aí também. O Diego tá emocionado, primeiro bebê, né? Que Primeiro. bacana. Mas é legal. Que bacana. E tu tá com que idade, Diego? Tô com 29. Menino Moleque novo, ainda, né? Moleque ainda. Moleque, hein? Tá, mas é boa a colocação dele, né? Ele já tá pensando, olha que coisa bacana. Ele Visão já do futuro, pensa em fazer o filho, seguir um caminho bacana, fazer o seu próprio futuro. E você vê hoje, Diego, não sei se você vai concordar comigo, desde 2010 que começou a sair o primeiro iPhone, enfim, você percebeu que se perdeu os valores familiares, que se perdeu o diálogo, se perdeu. Hoje as pessoas estão dentro da mesma casa com uma pessoa estranha. Você concorda comigo? Sentados na mesma mesa, às vezes você sai com os amigos pra relaxar, tomar bater um papo, aí quando você vê assim, todo mundo, cada um no celular, ninguém conversa, Silêncio. tá tudo muito artificial, sabe? Eu vejo hoje na rua, a gente fala, tá vindo a era dos zumbis, né? E, exatamente, a pessoa está andando com o celular, ou até dirigindo com o celular assim, e fazendo minhoca. Eu voltei de viagem, segunda-feira eu vi isso, nitidamente, várias pessoas dirigindo com o celular na mão. Ou você vê pessoas caminhando com o celular, de repente dão um tropeção, ou às vezes bate, até chegam a tropeçar em você, e a pessoa, que mundo, onde é que ela está? Então eu acho que isso está tirando a forma dela pensar. A pessoa não está mais usando a mentalidade, o cérebro para raciocinar. Principalmente com as IAs, né? Atualmente, qualquer pergunta que você faz para uma pessoa, a pessoa, ao invés de pensar, isso afeta até as crianças, né? Muita criança não quer estudar para a prova mais, quer botar tudo lá no chat GPT e a pessoa acaba que não começa a não pensar. Tá chegando uma geração de pessoas atrasadas, concorda, Mauro? As pessoas, Muito. a juventude de hoje, nós estamos aqui, né? Quem vai substituir nós? Ou as pessoas aqui estão na faixa aí dos 35, 40 anos? Quem, depois que nós formos, quem vai substituir? Quem vai levar essa cadeia de trabalho, enfim? Eu vejo que está vindo assim, é uma geração teoricamente inteligente, mas não executora. São pessoas que entendem do problema, porque está muito fácil, né? A internet hoje deixou muito fácil, Informação. mas elas não sabem resolver o problema. Elas vão para o chat GPT perguntar como é que resolve, mas elas não sabem resolver. É diferente da nossa geração, que a nossa geração ela tinha que ir atrás e solucionar, como a gente faz até hoje, né? E solucionar o problema, e a gente acha o caminho para fazer. E essa geração de hoje, no primeiro aperto, ela se entrega. Ela não quer dificuldade, ela deixa o problema ali, como se ele não existisse mais, e vai para outro lugar, para outra, e aquilo ali continua. Tu já percebeu, você, Mauro, Diego, os nossos bisavós criaram nossos avós, homens fortes, trabalhadores, né, na crise, né? Ou nossos avós criaram nossos pais, homens fortes, com responsabilidade na crise, né? E os nossos pais criaram nós na crise com responsabilidade, com respeito, né, com dignidade. E a maioria de nós criamos filhos, né? E filhos que muitos vão assumir o nosso trabalho, vão botar tudo a perder. Que nós, né, e já veio os netos, e isso foi deixado meio que de lado. O celular, a tecnologia, a criança está chorando, dá o celular, pronto, não conversa, não senta, às vezes tem uma dor ou coisa assim. Então, a parte do digital desta máquina aqui,
ela tem destruído lares, ela tem destruído futuros de jovens. A pessoa diz, não, mas quem não tiver uma IA não vai... Tudo bem, eu concordo, mas as pessoas estão tão dependentes disto aqui, que levantam, não dormem direito, não comem direito, e está se transformando em uma classe de jovens que não vão substituir toda essa carga que tem por aí. A IA não vai substituir todos os empregos. Esquece, tem muita gente aí diz, a IA é bom. Claro, eu tenho a IA também. Eu tenho algumas coisas que eu uso na IA. Mas para fazer o clube, tudo daqui, eu uso muito a IA de Deus. Eu costumo dizer assim, ó, muitos da Bíblia, muitos heróis aí da Bíblia, você vai ver a IA de Deus. Quando você quer qualquer coisa, você mentaliza, visualiza e vibra. Jesus disse, se você orar crendo que já é seu e não duvidar, então será seu. Se você der uma palavra, a palavra tem poder. Ninguém usa o poder da palavra, usa o poder da máquina. Mas a máquina não tem sentimento, né? A máquina não tem emoções. Nós, seres humanos, as pessoas estão deixando de pensar, estão deixando de ser gente, de ter aquele amor, aquele carinho. Tu vê na rua, próprios namorados, ninguém mais tem afetividade, né? Ninguém mais tem afetividade com os netos. Tá tudo assim uma bagunça. Então, por isso que o V8, V8 Empresas, Brasil, Empresas e Negócios, está nascendo para trazer muita solução. Nós vamos assegurar muita coisa aqui para trazer para esses jovens, esses futuros jovens empresários, a ter uma boa gestão emocional. Trabalhar com a sua mentalidade, ser você de verdade, acreditar que você consegue, que é possível. Senão você vai pegar a empresa do pai ali, logo ali adiante, você vai destruir tudo que foi construído em décadas. A gente vê muito isso, né? Por exemplo, o avô constrói o império, faz a maior parte do dinheiro da família, o pai assume e administra, o neto vai e quebra. Mas é aquela velha frase, né? Tempos difíceis constroem homens fortes, né? Uhum. Tempos fáceis constroem homens fracos, né? E acho que é isso que a gente tá vivendo hoje. Eu não sei se vocês acompanham, ali falando em família, pegando o gancho ali, falando sobre a questão do ser humano, vocês acompanham o José, que é o pequeno agrônomo. Ele tem 6 anos. Esse menino, eu achei ele no Instagram. Cara, eu acho sensacional a criação que os pais dele, eles... só para quem não conhece, procura lá, José agrônomo, acho que eu não lembro. É um menininho que é criado na roça, o pai dele são fazendeiros, e ele vai todo dia. Ele quer ir todo dia para a roça, ele quer dirigir trator, a ceifa, quer estar no meio da lavoura, pisar na lama, brincar. Ele tem uma infância raiz, como a gente chama. E ele é muito criticado, sabe? Tem muita gente que critica ele. Os pais por estar levando ele trabalhar, como se eles colocassem ele escravizando, sendo que a criança está feliz, tá crescendo um homem de valor, né? E outro exemplo de família que eu acho que é a Lulu, que é da filha da Maju, que é a mãe da Lulu, que é uma menininha também sensacional. São pessoas que realmente valorizam a família, a vida, e que não é aquela que chora e o pai dá o celular para, sabe? A gente está numa era que a gente está descartável. As pessoas estão tratando o outro ser humano como descartável. Hoje, não, Deus livre, né? A gente fala de animais, mas hoje, se atropelar uma pessoa e um cachorro, as pessoas estão indo lá e juntar o cachorro e estão deixando a pessoa. Os valores... Eu adoro animais, amo, mas a minha prioridade sempre vai ser um ser humano. E a gente está invertendo isso. Os valores estão invertidos, né? Aquela situação que teve da cachorrinha que foi na Praia Brava, né? Caramelo. Não era caramelo. Como é que era o nome daquela cadelinha? Enfim, foi espancada lá, que dizem que foi espancada por um grupo e tal, né? Fizeram carreata e tal. Na mesma semana ou na outra, teve uma criança que foi, né? Fizeram um cara e fez maldade e tal. A gente não viu a mesma reação da população. Então tá errado isso. A gente precisa voltar a ter os valores pelo ser humano. E acho que aí tá o maior mal do mundo, sabe? Eu concordo, mas isso está se perdendo os valores. Mas aí, ó, você falou do menininho. Eles estão ensinando ele a ser um líder, ele andar com as suas próprias pernas cedo. Hoje você vê jovens ali de 30, 20 e poucos anos. Né, eu faço a pergunta, você sabe o que você quer ser? Eu não sei o que eu quero ser ainda. Cara, tu não vai ser ninguém.
se com essa idade, né, você que tem todas essas informações que lá anos atrás nós não tínhamos essas informações, tantas informações, e hoje, sabe, ele não sabe, porque o nosso estudo brasileiro é muito carente. Você tem caras que têm 2, 3 faculdades e estão ganhando com um pedreiro, até menos que um pedreiro. E tem caras que estão ganhando milhões e não têm faculdade. Ontem eu estava num podcast aqui em Balneário Camboriú, eu estava comentando sobre isso. Os maiores homens bem-sucedidos da Terra não têm estudo. Não tem... Tino, mas pegando esse gancho até pro Diego, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Tá. O que vocês acham que falta nas escolas? Educação financeira. Exatamente. O sistema te cria de uma forma para você ficar dependente dele. É aquilo que você falou, Tino, de você não crescer. Se tivesse uma educação financeira no Brasil, na escola, o Brasil não estaria do jeito que está hoje, com muitas pessoas endividadas, porque as pessoas já teriam mais conhecimento. 75% da população brasileira está endividada hoje. E as pessoas só aprendem, por exemplo, após entrarem no mercado de trabalho, como é a realidade. Então, a pessoa, por exemplo, termina a faculdade ali, a pessoa não sabe gerir um negócio, quer começar por exemplo, muitas pessoas, formou em odontologia, por exemplo, aí a pessoa quer abrir uma clínica. A pessoa se ferra muito na vida até ir pegando as maldades, até ir aprendendo como gerir aquilo, porque não aprende nada, nem na faculdade, nem na escola. Mas você sabe que isso é um perigo para o sistema. O sistema não quer criar pessoas inteligentes. Não. O sistema quer criar pessoas burras. Tanto o sistema religioso, educacional, político e familiar. O sistema religioso, o sistema político sempre andaram juntos. Se você vai pesquisar desde o mundo antigo, desde a formação, antes da formação do cristianismo, você vai pegar esses ganchos aí, eles sempre queriam ter o domínio das pessoas. Então hoje você vê aí o sistema religioso e político tomando conta de tudo, dizendo até que estudar não é importante, não sei o quê. Fico falando um monte de coisinhas ali. Mas eu sempre digo, a maior formação, ela vem na dor, nas tuas decisões, de você saber o que é certo e saber o que é errado, e você sabe o que é errado, mas mesmo assim você está indo para esse fundo de poço. Não, mas por que você vai para um lugar que você está sabendo que aquilo não é um bom caminho? Porque você não tem uma boa gestão de liderança. E é isso que o V8 vem trazer para os jovens empresários, para os empresários de longas datas aí, essas ferramentas que vão trazer esse equilíbrio dentro da tua empresa. Porque hoje eu vejo, Mauro e Diego, a dificuldade de se conseguir pessoas para trabalhar e pessoas que sabem trabalhar com pessoas. Eu vejo empresa que me chama aí com muitos conflitos dentro das empresas no setor de liderança. Se eu não sei liderar a minha vida, como é que eu vou liderar a vida da outra pessoa? Tem um conflito ali, eu vou saber falar num tom de voz certo, ou vou chegar lá já te cobrando de uma forma agressiva? E você vê hoje na rua, você vê no trânsito, hoje as pessoas não têm mais aquela calma, todo mundo tem que ser para ontem, as pessoas não têm uma gestão emocional. Então todo mundo com a pilha quente, né? Imediatismo, né? Exato. A pessoa quer tudo para ontem, né? É muito defasado essa questão da criação de lideranças. Hoje o Brasil, as maiores empresas multinacionais do Brasil, elas trazem pessoas de fora para liderar os principais setores dentro de uma empresa. Ela vai lá, ela contrata um chinês, ela contrata um americano, ela contrata um alemão, mas ela não contrata um brasileiro. Mas agora não falando de política, falando de político, o próprio nosso governo hoje não quer que você evolui como pessoa, quer que você receba uma Bolsa Família ali, que você viva com aquele salário aí, com aquela sobrevivência, não quer criar novos empresários, novos investidores, estão ali limitados. E as pessoas estão explodindo, e agora o que vai acontecer? Mas tem um porém aqui, Diego, Diego e Mauro, vocês vão concordar. Mas independente do governo, independente de qualquer coisa, a decisão sempre está em você. Exatamente.
E eu ia até dar meu ponto de vista sobre isso, só que meu advogado não está presente, então não posso falar do governo atual. Mas isso é exatamente isso que eu já até conversei com o Mauro também. A gente que está no mercado financeiro ali, a gente não depende de governo. Pode estar governo de direita, de esquerda, qualquer tipo de governo, que a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo e isso não impacta nada diretamente assim no nosso trabalho. Impacta na economia do país, impacta em outras áreas, mas, por exemplo, no conhecimento que a gente tem sobre mercado, independente do governo que tiver, a gente consegue fazer o que a gente tem para fazer. Olha, quanto assunto a gente trouxe ali, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Vários e vários, a gente fez uma salada de fruta aí para todas as pessoas que estão nos assistindo. Tem vários assuntos aí que podem trazer soluções viradas de chave ali para as pessoas que estão nos assistindo. Mas o bacana, Mauro e Diego, que quando você descobre que essa virada de chave ela está em você, muda tudo. Você não tem que estar dependendo de A ou B ou C. A decisão ela já está em você. Você é a chave. Você é a pessoa que vai trazer esses resultados. A pessoa diz, tá, mas eu espero tudo de Deus. Tá, mas para aí. Quantas pessoas que chegaram até Jesus e disseram assim, se eu encostar no mestre, eu sei que vou ser curado. Se o mestre falar, vai acontecer. Já aconteceu para mim que alguém disse assim, ó, vai acontecer isso e isso e isso para você. E era uma coisa boa. Eu peguei aquela palavra e exatamente se concluiu. Tem uma senhora que era minha vizinha, usou a seguinte expressão: vocês vão ver o Tino Martins daqui mais uns anos. Essa mulher faleceu. E eu disse, pai, ela profetizou para mim prosperidade, saúde, ela profetizou algo bom e eu peguei. Quando eu fui abrir a minha empresa, era um sol quente, esperando um caminhão de concreto. E o meu patrão disse, olha, de todos vocês que estão aqui sentados, se ele está assistindo esse podcast, de todos vocês que estão sentados aqui, o único que tem um dia condições de ter uma empresa é o Martins. Bah, eu comi aquilo, né? E realmente fui eu. Então, quando alguém jogar uma palavra, que a palavra é boa, e você conseguir pegar e você alimentar aquilo dentro de você, vai acontecer. Agora, se alguém joga uma palavra que não é boa e você está com a tua gestão emocional bagunçada, ela vai acontecer? Vai. Exatamente. Já aconteceu isso para ti, Diego? Já. Principalmente na época que eu levava muito em consideração para minha vida a opinião das pessoas. Bah. Teve uma situação que eu pedi, na verdade eu nem pedi, né? Uns colegas vieram falar comigo sobre o meu trabalho, sobre relacionamento, e eu parei para pensar. Falei, um falou do meu trabalho, o outro do meu relacionamento, mas espera, o que o que falou do meu trabalho construiu até hoje? Nada. O que o que falou do relacionamento construiu até hoje? Tem filho, é separado, não dá assistência para o filho, então você não tem que levar em consideração opinião de pessoas que não estão onde você quer chegar. Olha, você que está nos assistindo, olha que coisa poderosa que o Diego está falando. Verdade, Diego. Não tem resultado, não tem que dar pitaco na vida dos outros. Eu li isso essa semana, eu li uma frase, eu não vou lembrar da frase, mas sensacional, que tipo assim, sobre críticas, né? As pessoas que te criticam, a melhor resposta é o silêncio, porque quem tá te criticando tá num nível muito abaixo de você. Então, o que essa pessoa tem para te agregar com a crítica dela? E é uma coisa que eu gosto muito em Balneário, eu acho que o poder da ambiência muda tudo. Depois que eu vim morar em Balneário, parece que as pessoas, por exemplo, que já estão bem mais elevadas que você, elas não fazem coisas para te puxar para baixo. Muito pelo contrário, elas querem te incluir, elas querem que você cresça também. Então, as pessoas que tentam te jogar para baixo é pessoas que não têm, principalmente, nada para doar para alguém. É que hoje, Diego, você hoje está num outro ambiente.
Você está num ambiente de pessoas que te elevam, você mudou a tua forma de pensar, a tua forma de agir, você nasceu de novo, né? Como a gente diz. E aí é lógico, e isso que nós estávamos comentando ontem. O vencedor quer levar o outro vencedor junto. E se você não é um vencedor, ele quer te trazer junto. A gente dá oportunidade para muitas pessoas, e muitas pessoas vão caminhar com nós. Elas querem caminhar. Muitos vão nos criticar. Ah, mas o que é isso? Não, eu não quero. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não, daí eu não quero. Eu prefiro levar a minha vida. Eu vou ficar no meu comodismo. Essa vidinha está muito boa assim. Porque, Mauro e Diego, mudança, né? Transformação, decisão, isso vai te trazer dor, isso vai sangrar nossa alma. Isso não é fácil. Quando você sai do comodismo e você vai para outra realidade, as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas preferem viver naquela vida desgraçada, aquela vida de humilhação, de sofrimento, de pagar conta atrasada, de pagar boleto atrasado e ter uma vida. Aí a pessoa diz: não, mas a vida do cara lá, não, a vida do cara é levantar cedo, ir lá e batalhar e fazer a coisa acontecer. Não, mudou nosso ciclo, mas nós podemos sentar em qualquer lugar, nós podemos viajar, ir para qualquer lugar, porque nós decidimos levar esta vida. Concorda, Diego e Mauro? Tu sabe, Tino, que eu não sou de postar muitas coisas que eu faço. Posto ali tomando um chimarrão na praia, alguma coisa assim. E de uns dias para cá eu comecei a postar mais sobre o mercado financeiro e alguns resultados. Eu postava muita coisa sobre imobiliário, né? E até nem tenho postado. Mas comecei a postar sobre o mercado financeiro alguns resultados. Mas o porquê que eu tive essa decisão? Para que pessoas que me seguem, que vê o meu dia a dia, que estão ali, daqui a pouco elas também tomem uma decisão. Eu acho, na minha cabeça foi uma forma assim de, pô, se eu conquistei, agora eu preciso devolver para o universo alguma coisa. Show. Então eu vou começar a postar para incentivar a pessoas também a seguir esse caminho, a buscar a mim. Tô sempre marcando o Diego, falando, né, quem que me deu essa última mentoria. Né, eu já conhecia o mercado, eu fui lá me aprofundar quando eu fiz com o Diego, foi, sabe? Então hoje eu faço isso para que pessoas busquem, né, conhecer o nosso trabalho e elas também possam prosperar através do mercado financeiro, que não vai te deixar rico da noite para o dia, é um processo. Elas têm que entender, né, Diego? As pessoas têm que entender, quem está nesse mercado financeiro, ela tem que entender que é um trabalhinho de formiga. Tu não vai botar lá 10 mil reais hoje e amanhã tu vai ganhar 10. Não, não é assim. Ela tem que aprender, ela tem que ter constância, um passinho de cada vez, mas que a médio, dá para se dizer médio prazo, né, Diego? Ela dá retorno. A médio e a longo prazo ela vai dar muito retorno. Mas se você tiver paciência, você tiver paciência para aprender, estudar, se dedicar e fazer o certo nesse mercado, você vai ter resultado positivo mês a mês. Então foi por isso que eu tomei essa decisão em começar a postar. E já teve bastante retorno. É bastante gente procurando, pedindo informação, pelo menos. Como é? Como que aprende? Como que faz? Quem que dá mentoria? Não sei o quê. Sabe? Eu encaminho tudo pro Diego, eu passo no contato dele, né? Aí a decisão dela, de querer ou não, vai partir dela. Mas eu acho legal isso, sabe? Quando você devolve para o universo algo que você projetou e que o universo te deu. Eu sou muito disso, sabe? Eu acho que nós, como seres humanos, a gente nasceu também para ajudar aos outros. Mas eu sou de estender a mão para realmente aquela pessoa que quer. Se o Diego chegar e me pedir ajuda, eu vou ajudar. Eu não vou, eu falei aquela hora que falei de pesca, eu não vou dar o peixe. Eu vou te ensinar a pescar. Mas você vai pescar. Porque outra coisa que eu aprendi na minha vida foi que assim, ó, o teu problema é o teu problema, não é o meu. Porque quando eu soluciono o teu problema, tu sempre vai ter um problema que tu nunca vai resolver. E no momento que tu começou a aprender a resolver o teu próprio problema, você evoluiu. E no momento que você deixa só para os outros, tu cria o problema e eu resolvo, tu cria e eu resolvo. Pega uma prática, um costume, não? E aí você acaba sempre se acostumando e eu criei um problema, ou
eu fiz uma ofensa, vou lá, peço desculpa, e aquilo vai se acostumando, fica uma coisa bem... Mas as pessoas têm que entender que elas têm que solucionar o próprio problema, elas têm que evoluir, só que elas têm que estar preparadas para isso. Elas têm que... A dor da verdade, né? A dor da mudança, elas têm que sentir isso. E é uma dor que custa caro, mas é, né, Diego, é sensacional. Igual a gente falou sobre resultados. Quem vê, por exemplo, nossos resultados hoje, meus resultados no Instagram também, não imagina, eu fiquei no mercado de 2018 a 2023, perdi muito dinheiro, noites sem dormir, cheguei a quebrar várias vezes, porque colocava meu capital todo, perdia, noites estudando, noites viradas estudando, sofri depressão, aí é muita coisa que você passa e quando a gente fala, a mentoria vai te ajudar, as pessoas acham que vão fazer a mentoria, que no outro dia já vai estar ganhando R$1.000. E não é esse o intuito. A mentoria é para pessoa não cometer esses erros que eu cometi nesses 6 anos de perda. Então, a mentoria é basicamente para acelerar o seu processo. Mas isso só depende de você. Você passou por esse caminho, você sabe qual é as dificuldades, os pós e os contras. Então, você ensina a pessoa a não cair no buraco. Exatamente. Mas que bacana. Aonde as pessoas encontram hoje o Diego? A pessoa quer entrar em contato, quer fazer a mentoria com o Diego, como é que a pessoa faz? Eu tenho um Instagram, @Diego Seolin, Diego com DH. E pode acompanhar lá, pessoal, os resultados. Tem bastante conteúdo também educativo. E pelo Instagram do Mauro também. Passa seu Instagram pra galera aí. O Mauro tá abrindo um escritório aí no centro de Itapema. Que bacana, né, Mauro? Ontem até falei pro Diego aí que a gente tá buscando uma sala comercial aí, né? E dentro dessa sala a gente vai ter algumas salas, né? Uhum. Então, Que bacana. não sei se posso contar o que vai Não, ter. de repente podemos fazer uma parceria. Ó. Mas eu acho que vai ter o V8 Club dentro dessa sala, vai ter uma ó. sala de imobiliária, vai ter Ó, uma sala de advocacia e vai ter uma sala de trade, ó, que onde a bacana. gente vai estar aí fazendo... Eu não ia contar, mas já que o Diego tá aqui, né? A ideia é buscar o Diego aí como parceiro para a gente ter essa sala aí, né? Para oportunizar essas pessoas aqui de toda a nossa Santa Catarina, aqui, região, né? Que querem fazer essa mentoria. Porque eu não dou mentoria. Não adianta. Já me pediram, já vieram nas minhas histórias. Ou tu dá mentoria, tu ensina. Eu digo, não, cara, não. Eu dou o número de quem... Eu não tenho essa... Eu sou muito executor. O Diego tem uma paciência, cara, que... Esses dias ele foi lá em casa dar uma mentoria e nós tava lá. E daí, como eu já tinha feito, eu tava só assistindo. Aí eu fiquei observando, porque é diferente você tá fazendo a mentoria, né? E ele tava dando mentoria lá pra Gabi. E eu olhando ele assim, dando mentoria, e a Gabi lá assim, e eu sabendo que a Gabi não tava entendendo. Gabi, tu vai me matar. Eu sabendo que ela não tava entendendo tudo que ele tava falando, eu conheço ela. E ele pedia e ela dizia, aham, sim. Aí eu ia Ele perguntar, o que mas é isso, então? Mas a paciência dele em explicar, e eu não tenho isso, sabe? Eu não tenho essa paciência, assim... Eu sou muito executor, eu sou lá de resolver. Hoje, né, quando eu falei pro telefone, ó, não deu certo lá, Tino, mas aqui já fui resolvido de outra maneira. Eu sou muito assim, eu sou muito da linha de frente. Eu na guerra sou o primeiro a estar com a espingarda, né? E o Diego lá explicando, eu disse, cara do céu, é muita paciência para quem dá. Mas eu admiro o trabalho de vocês dois. Hoje vocês estão ensinando algo sobre o sistema financeiro. É o que você devia de aprender lá no colégio, na faculdade, enfim. Você estudou, você fez uma faculdade e não sabe para quê, não sabe que rumo tomar. E muitas vezes não está ganhando dinheiro. Fez uma faculdade, mas a faculdade não te ensinou de como você abrir uma empresa, ser um bom líder, um bom gestor, um bom administrador. Você fez a faculdade, mas você então, só saiu de lá com a teoria. Isso acontece muito, principalmente Olha só. durante a faculdade, as pessoas chegam a julgar a galera do fundão. Uhum. Quando encerra a faculdade e entra no mercado do trabalho, é a galera do fundão que ganha dinheiro, porque é uma pessoa mais comunicativa, é uma pessoa que sabe conversar, não só de teoria ali, mas a pessoa é uma pessoa desenrolada, que sabe chegar nos lugares, sabe conversar, não tem vergonha, não é tímido. Então eu vi até um post essa semana sobre isso, falando que a galera do fundão da escola, né, é a
pessoa que Você vai dar um recorte, hein? Vai dar cancelamento, hein? Não, mas tem fundamento, sim, tem fundamento. Porque realmente dentro de uma sala de aula, quem tá lá na frente fica lá, né? E quer ouvir qualquer coisinha que, fica quieto. E a galera do fundão é a galera mais comunicativa. E nem por isso a gente deixa de aprender. Eu sempre fui a galera do fundão, né? Então, nem por isso a gente deixa de aprender. E aí, e por isso que nós estamos aqui de frente de duas feras ali do mercado financeiro, né? E você vai encontrar muitos e muitos trades por aí que vão te prometer uma série de coisas para você. Então, toma um cuidado na hora de você investir o teu dinheiro. Eu hoje, de Fonte Segura, aconselho o Diego, aconselho o Mauro. O Mauro é um cara que já provou, que eu já vi, já assisto ele. Somos hoje sócios nesse mercado. E o bom é cabeça, pé firme, pé no chão, e pessoas que já furaram a bolha, já estão num outro patamar de pensamento. Ou seja, fazem tudo pensado, fazem tudo com a mentalidade certa. Então, as pessoas que estão ali, muitas vezes, buscando um resultado, as pessoas querem, assim, prometendo, eu vou te dar 5% ao dia, né? Bota aqui, coloca aqui o teu dinheiro. Já vi muita gente quebrar Me isso aí. apresenta esse cara, hein? Pois é. Eu próprio já levei um golpe, você acredita? Uhum. Já levei golpe desse nível no mercado financeiro que me deixou sem nada. E o bom é que o Mauro tem uma coisa, o Diego também, o pagamento é mensal ou quinzenal, ou mensal ou quinzenal, ou por semana, ou daqui 15 dias, daqui 30 dias, como você quer. Isso que é o bacana. E tem trade que, não, você tem que deixar o dinheiro, vai reinvestindo, daqui a pouco passou meio ano, um ano, você não tem mais nada. Isso acontece Pirâmide. muito. Aí já se torna pirâmide, né? Isso acontece muito pelo Brasil. Então, você que está nos assistindo, toma muito cuidado. Segue o Diego, segue o Mauro e vão para cima junto ganhar dinheiro. Né, Mauro? Eu acho importante explicar também um pouquinho. Eu vou passar para o Diego essa bola, né? A gente está falando aqui mais sobre o mercado financeiro e vai ter muito a ver com o V8 também, depois, né? A gente vai ter uma parceria muito legal. A gente vai conversar aí nos bastidores aí sobre projetos aí para frente com esses empresários do Clube V8 aí. Mas eu acho que seria legal, Diego, explica um pouquinho sobre o mercado financeiro, na onde você atua no mercado financeiro, quais são as bolsas, porque a gente fala mercado financeiro, tem muita gente que às vezes, mas o que é o mercado financeiro, né? Explica um pouquinho para o pessoal assim, sobre quais as bolsas, ativos que você atua, né? Dólar, euro, iene, real também, né? O real também, né? A gente atua operando a B3, né, que é a Bolsa de Valores brasileira. Atualmente a gente opera o mini índice, o mini dólar. Futuramente vamos operar ações também, mas isso é um projeto futuro. No mercado de Forex, que é o mercado americano ali, o Forex, que é uma plataforma que é operada no mundo inteiro. Então é a plataforma onde mais gira dinheiro no mercado financeiro atualmente. São bilhões, né, Diego? São trilhões de dólares operados diariamente ali. Segundos, né? Isso aí né? A gente não tem, mas E no Forex a gente opera o ouro e o Bitcoin. Então, cada mercado tem seu pró, seu contra ali, porém, a gente tem que entrar no mercado com responsabilidade. Então, o que a gente faz? A gente ensina o emocional. O emocional é o mais importante no mercado financeiro. Cerca de 80% é o emocional. Muita gente foca no operacional, no setup milagroso, no dinheiro fácil, e não adianta. Você pode ter o melhor operacional do mundo. Se você não tiver o emocional, o mindset e a gestão de risco, que é o que vai te fazer ter consistência no curto, médio e longo prazo, você não vai ter sucesso no mercado financeiro. Que show! Olha só, controle emocional. Ele serve para o financeiro, para a empresa, família, ele serve para tudo. Se você não tiver uma boa gestão emocional, você vai botar os pés pelas mãos, como você diz, né? Você vai fazer cagada na vida.
E aí você quer culpar os outros pela cagada que você fez, mas você foi no impulso, você foi naquele calor lá, não, eu vou e vai dar. Cara, para, analisa, pensa. Então nós estamos diante de duas cabeças pensantes, duas cabeças que vão preservar o teu capital e vão gerar um bom lucro para você. Até, Tino, um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, que viu stories, até me perguntou, ele, tá, mas o que, se tu fosse investir hoje, o que tu investiria hoje no trade que a gente está fazendo ou no imobiliário que tu trabalha, né? Que eu trabalho com os dois. Eu disse, nos dois? Porque um gera renda e outro gera patrimônio. Show. Sabe? Então, são duas formas. E eu falo, a melhor maneira de você gerar riqueza é diversificar a renda. Então, eu vou investir só em imóveis. É seguro? Eu acho um dos melhores investimentos. Eu acho Quem mais compra seguro. terra não erra, erra. sabe? Mas você diversificar a renda, você ter ativos, você ter outras maneiras de ganhar renda, seja lá 100, 200, 500 reais, 1.000, 1 milhão, diversifique renda. É a melhor maneira. É a melhor maneira de se alavancar patrimônio, de se alavancar, né, prosperar, é diversificando renda. Se você ficar só numa renda, não. É o que Seja vendendo coisinha da Shopee pela internet. É uma maneira de ganhar dinheiro, sabe? Mas diversifique renda. Mas basicamente, né, a maioria do brasileiro não sabe controlar o financeiro. A minha esposa também vai fazer um trabalho mais adiante dentro do V8, né? Que é o trabalho sobre... Eu às vezes dou risada, estou num grupo de pessoas dentro do shopping, né? De homens ali, daí tu chega e pergunta, tá, mas você tá aqui sozinho? Não, minha mulher tá ali dentro da loja comprando. Às vezes ela veio para comprar uma blusa só, né? E aí levou 5, 6. Não tem a gestão financeira, né? E o cara pensa, bah, então a minha esposa vai trabalhar esse lado aqui. Às vezes chegou no mercado para levar coisas básicas e comprou coisas que nem vai consumir, ou comprou coisas na loja ou que nem vai usar. Às vezes comprou calçados, mas só para que aquilo trouxe uma satisfação. E aí não tem o controle financeiro. Então a mulher tola bota tudo a perder e a mulher sábia edifica a casa. Então ela vai fazer esse trabalho dentro para ajudar as mulheres dos empresários também dentro do V8 Club. É muito bacana isso. E tu pode analisar. Do lado de um grande vencedor, tem uma grande mulher. Tem uma grande mulher sempre do lado de um grande homem. Não é atrás da pessoa, não, atrás de um grande não. A mulher foi feita para ser rabo. A mulher foi feita para dar lado a lado com o homem. E quando a mulher está ali e a mulher é cabeça, nossa, a mulher te ajuda muito. Eu acho isso muito legal, porque antes eu tinha um tipo de pensamento. Eu sempre pensei, vou poupar bastante pra... Só que eu fazia umas economias porcas, sabe? Deixava, economizar R$2,50 no cafezinho ali. E a Carol me passou outra visão. Você não tem que deixar de gastar, você tem que aprender como você ganha mais. E isso foi uma coisa que virou minha cabeça completamente. Não, mas nós somos uma fonte de energia, de força. Claro que é uma frase bem feminina, né? Como não deixe de gastar, né? Isso vem delas, né? Mas eu posso errada, gastar. Ela não tá. Vocês acreditam? Mas errada ela não tá. Eu concordo 100%. Diego e Mauro, nós somos dotados de força, energia e poder. E nós criamos a nossa própria realidade, partindo do que você alimenta aqui dentro. Se eu disser que eu vou conseguir e eu alimentar todos os dias e praticar todos os dias aquilo acaba acontecendo. E eu sou atraído pelaquilo que eu penso, enxergo e falo. Então as pessoas falam muita merda por aí. E acontece aqui, a pessoa não sabe o poder que tem a palavra. Você enxergou alguma coisa, está alimentando. Vai acontecer. E o nosso cérebro, a nossa mente subconsciente, ela nunca sabe o que é verdade, o que é mentira. E quando, vamos pegar um exemplo, você vai rezar ou orar, não. Aí você diz, oh meu Deus, eu queria a cura da minha doença, oh meu Deus, eu queria mais dinheiro, eu queria isso. Você está fazendo uma oração da escassez. Você vai ganhar mais daquilo. A pessoa não entende isso. As pessoas não ensinam isso muitas vezes dentro da igreja. Então, quando você faz aquela oração que você mentaliza, visualiza, Jesus cansou de ensinar isso. Ele cansou, só que as pessoas não pegaram esse código. Você mentalizou, visualizou e você vibrou, isso chama fé, 100% fé,
uma fé sobrenatural. Quando você toma posse sem ter aquilo ainda, matou. né? Eu acho que pegando esse gancho de falar de Deus novamente, né? Que bom que a gente fala bastante sobre isso. Eu não sei se vocês assistiram já aquela série The Chosen. Sim. É uma série que ela conta bem perto da realidade do que a Bíblia fala. Claro que por trás disso tem uma encenação e porque precisa se fazer um certo teatro. Mas essa série ensina muito, fala muito sobre isso que o Tino está falando. Porque ali Jesus conta a história, a trajetória e fala esse tipo de coisa. E ele fala isso. E ali abre a mente das pessoas. E por que os apóstolos começaram a seguir ele, né? Porque realmente ele falava aquilo, as pessoas começaram a enxergar isso. Não fazer oração de escassez, mas sim da prosperidade, de agradecimento, sabe? Eu hoje eu não acordo mais, ai que Deus, não é obrigado por acordar, obrigado por ter meu dia, e meu dia vai ser um sucesso, e vai ser assim. E o sol não entra sem você conseguir aquilo que você planejou. É uma coisa muito engraçada, a palavra tem poder, aquilo que você planejou vai acontecer. Vai. Diego e Mauro, que vai diante dessas duas feras. Estamos chegando no final do nosso podcast de hoje, do V8, mas nós podemos continuar essa conversa num próximo podcast, né? Quero agradecer o Mauro pela aceitar esse convite aqui. Eu disse para o Mauro, disse para o Diego, hoje nós vamos fazer uma salada de frutas. Vamos falar de vários assuntos para atingir um público de várias categorias. Que seja bom para o empresário, para o funcionário, para um pai de família, né? Que vai atingir todas as classes, né? E, Diego, uma frase de impacto para quem está nos assistindo, para levantar a moral de quem está nos assistindo. O que tu deixaria para finalizar? Pense menos e haja mais. Você ficar querendo alguma coisa, pensando em alguma coisa, não vai te fazer sair do lugar. Então, tome a decisão e mude seu destino aí. Show. Diego, Mauro, Mauro, uma frase assim que vai impactar quem está nos assistindo aqui para furar a bolha e sair e realmente tomar uma decisão. Eu acho que falando sobre o mercado financeiro e imobiliário, né, que o jogo não é sobre ganhar mais, é sobre ter constância em ganhar sempre. Eu acho que esse é o segredo do nosso podcast hoje, né? Show! Chegamos ao final de mais um V8Cast aqui, oferecimento do V8Cast. Muito obrigado, Diego, muito obrigado, Mauro, e até uma próxima. Eu que agradeço, Tino, aí. Pela oportunidade. Com certeza, numa próxima a gente vai estar aí com novos resultados aí na internet. Show!